Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar o nosso presidente nacional do PPS, Roberto Freire, o presidente municipal, Carlos Fernando, os demais componentes da mesa, o nosso secretário, o Nelson, o Maurício, que é uma espécie de faz-tudo nosso, né? E competente homem na organização do partido, o Paulo Hoffman, e o advogado, o Anderson, que logo na sequência falará sobre a legislação eleitoral. Mas começar uma reunião como essa, nós devemos, sobretudo, render aqui homenagens aos homens e mulheres que se dispõem a ser candidatos a vereador, vereadores pelo PPS. Então, eu pedi uma salva de palmas para vocês que estão aí determinados a participar dessa batalha. É uma batalha coletiva, né? Primeiramente, o que é ser vereador? É ser representante no Legislativo Municipal, pela vontade da população. Nós temos eleições de 2 em 2 anos, na verdade. Este ano nós temos eleição para vereador e vereadores e para prefeito da cidade de São Paulo, como de resto dos demais municípios do estado de São Paulo. São 645 cidades que nós temos no estado de São Paulo. Em todas elas nós teremos eleições municipais para prefeito e para a Câmara de Vereadores. E teremos eleições também nos demais municípios do Brasil. São cerca de 5.600 municípios, e também nós teremos eleições para vereadores e também para prefeito. Daqui 2 anos nós voltamos até a eleição, que é para governo do estado, para deputado estadual, para deputado federal, para senadores da República, senador da República, presidente da República. E o tempo passa bem rápido, a gente nem se dá conta, né, de que nós temos uma eleição a cada 2 anos. E nós, do PPS, estamos nos preparando para essa batalha, né, na representação parlamentar, para trazer à Câmara Municipal a maior quantidade de representantes afinados com o nosso programa, com o projeto do PPS. E, obviamente, a pessoa que para cá vem tem que saber que vai participar de uma instância de poder, né, da República, que é o poder legislativo. Esse poder tem como principal atribuição, competência, legislar e fiscalizar o executivo. Legislar através de projetos que são apresentados pelos próprios vereadores, são de autoria dos senhores vereadores, se debruçar sobre os projetos que podem chegar à casa de iniciativa popular, porque a população também pode apresentar projetos de lei, desde que reúna uma quantidade de assinaturas correspondente a 2% do total de eleitores da cidade, que não é simples, mas é possível. Alguns projetos de iniciativa popular, e também debater projetos que vêm do Executivo. Cada vereador pode apresentar tantos projetos quanto achar necessário. Nós somos em 55 vereadores na Câmara Municipal. E muitas vezes as pessoas têm o hábito de dizer: a Câmara não vota nada, não produz nada, não tem discutido projetos de lei. Às vezes não são necessárias a aprovação de tantas leis novas. Vocês imaginam que com 55 vereadores, se a cada ano um vereador fosse aprovado um projeto de lei de cada vereador, nós teríamos, ao final de 4 anos, nós teríamos 220 novas leis. Então aqui não é uma fábrica de pães, precisa produzir pela quantidade, mas pela necessidade de regular a política institucional, as necessidades da cidade, seja ela na área da educação, na área da saúde, do transporte urbano, do sistema viário, do comando das leis que fazem com que nós tenhamos a alteração no sistema urbano na cidade de São Paulo, as operações necessárias para o reordenamento do espaço público, a utilização do solo. Um vereador tem talvez mais atribuições
mais competências e mais abrangência na sua ação, se comparado com um deputado estadual, com certeza muito maior. Um vereador legisla sobre tributos. Nós podemos legislar na cidade de São Paulo sobre os impostos diretos, o ISS, o ITBI, o IPTU. São impostos que mexem diretamente com a vida das pessoas, mexem com a vida da cidade, mexem com a vida das pessoas. Se você for à Assembleia Legislativa, talvez os deputados não tenham tantas possibilidades de mexer diretamente com a vida das pessoas como um vereador possui. E esses projetos que tratam de tributos, no geral, ele tem a iniciativa do Executivo, mas eventualmente você pode aprovar um projeto de lei que disponha, inclusive, sobre tributos, por iniciativa de um vereador ou de um conjunto de lideranças de vereadores. E se não houver o veto do prefeito, aquilo que era um projeto de lei aprovado, no caso de tributos, por 37 senhores vereadores, ele pode se transformar em lei com a sanção do prefeito. Então, como eu disse, nós temos projetos de autoria dos vereadores e temos projetos de autoria do Executivo. Tem projetos que costumam dizer, isso tem vício de iniciativa. Por exemplo, se eu quiser, como vereador, criar uma fundação, a nossa lei orgânica, que é a Constituição Municipal, ou o nosso regimento da Câmara Municipal, não permitirá que eu, como vereador, apresente um projeto de lei para criar uma fundação. Ou se eu quiser fazer um plano de cargos, carreiras e salários para o conjunto dos servidores públicos, eu vou ter a minha ação limitada, porque pode ser julgado como um vício de iniciativa, porque é um projeto que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores públicos, ele impõe gastos públicos, é uma matéria orçamentária, é uma matéria financeira, e aí a lei orgânica do município, nossa Constituição Municipal, determina que o projeto que tem esta abrangência de mexer com o plano de cargos, carreira e salário, que tem impacto financeiro orçamentário, ele tem que chegar na Câmara Municipal por comando do Executivo. O Executivo é que manda o projeto de lei para a Câmara Municipal, e estando o projeto de lei aqui na Câmara Municipal, eu posso debatê-lo, eu posso alterá-lo, e o projeto que chegou aqui com um formato, com uma disposição, ele pode sair daqui totalmente alterado, modificado. Em seus artigos, nos seus incisos, nos seus parágrafos, ele pode ser modificado. Pode chegar aqui com a intenção do prefeito de ter um impacto financeiro orçamentário de X, e eu posso potencializar esse gasto em X mais 2. Depois de aprovado aqui, cabe ao Executivo sancionar ou vetar a lei. Mas um projeto que venha para a Câmara Municipal com o objetivo de fazer uma modificação nos tributos municipais, ou esse outro exemplo que eu dei, que é o plano de cargos, carreira e salário, se ele veio por iniciativa do Executivo, ele não tem o chamado vício formal, vício de iniciativa, ele não foi apresentado por deputado, pelo vereador. Mas aqui é uma casa política, e muitas vezes um projeto de lei que sugere ter vício de iniciativa e que não tem condições de prosperar, dependendo do momento político, dependendo do diálogo que se estabelece. Esse projeto de lei pode vir a tramitar na primeira comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é por onde todo e qualquer projeto tem o seu parecer inicial. Quando você protocola, o vereador protocola um projeto, ele é lido em plenário, depois de lido ele recebe um número, é distribuído para a Comissão de Constituição e Justiça, que deve dar o seu primeiro parecer. Se ele receber um parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça, esse projeto vai tramitar por outras comissões, como a Comissão de Finanças e Orçamento, a Comissão de Administração Pública, a Comissão de Saúde, se for um projeto relacionado à área da saúde, a Comissão de Educação, a Comissão de Política Urbana, e essas comissões são compostas de vereadores. Tem comissões com 9 vereadores, comissões com 7 vereadores, uma comissão com 5 vereadores. Todo vereador, todo e qualquer vereador, tem que participar de uma comissão permanente na Câmara Municipal de São Paulo. E a composição dessas comissões é pelo critério da proporcionalidade da representação partidária. Os partidos que têm mais parlamentares têm possibilidade de participar das principais comissões da Câmara. A comissão importantíssima, Comissão de Constituição e Justiça,
É ali que se dá a admissibilidade de um projeto de lei, seja do Executivo, seja do Legislativo. Se passar pela Comissão de Constituição e Justiça, ele vai tramitar nas demais comissões. E, como eu disse há pouco, muitas vezes um projeto que você propõe, que você apresenta, que poderia já de cara ser rejeitado pela Comissão de Constituição e Justiça, depende do ambiente, depende das articulações políticas, ele pode vir a receber o parecer favorável, e quando você compara com outro projeto, ou similar, às vezes até igual, você diz, por que aquele projeto recebeu um parecer contrário e o meu projeto, né, com o mesmo objetivo, recebeu um parecer contrário? Exatamente porque aqui prevalece muito, né, a correlação de força, o argumento político, o momento político, a oportunidade, e muitas vezes um projeto que não tinha condição nenhuma de prosperar, ele acaba, né, andando, né, sendo aprovado. Eu mesmo aprovei um projeto de lei na Câmara Municipal de São Paulo que dispõe sobre a constituição dos Conselhos Regionais de Gestão Participativa na Educação. Tá? Não é comum você ter a aprovação da constituição de conselhos na Câmara Municipal. Mas para nós era muito importante que a cidade de São Paulo criasse a oportunidade dos cidadãos participarem dos conselhos de educação. Não é o conselho de escola, é o conselho regional, onde você pode discutir diretrizes da política educacional a ser implementada num distrito da cidade de São Paulo. Nós temos 96 distritos, eu teria 96 conselhos regionais de gestão participativa para que a população possa opinar sobre a qualidade de ensino que é ofertada às crianças de educação infantil, de ensino fundamental, de ensino médio, se eventualmente, e nós temos uma fundação na cidade de São Paulo, com pretensão de dar o ensino superior também, no ensino superior, tratar de absolutamente tudo sobre educação. Esse projeto de lei, quando apresentado, até mesmo a minha assessoria dizia assim, Cláudio, isto é para marcar posição, porque ele vai ser rejeitado na Comissão de Constituição e Justiça por vício de iniciativa. No entanto, pelo trabalho feito na ocasião, por minha assessoria, acompanhando as reuniões da Comissão de Constituição e Justiça, abordando os senhores vereadores, falando da importância, o projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça, teve o seu parecer com trabalho, obviamente, muito trabalho na persuasão, porque aqui não vale a força, vale o argumento, vale o convencimento, não é? Nós aprovamos na comissão, e tendo aprovado na comissão, aí ele continuou nas demais comissões, até chegar à última comissão, que é a Comissão de Educação, e depois ir a plenário para ser votado no projeto de lei. É um processo trabalhoso, como é a democracia, porque exige, na verdade, que você argumente, que você ganhe a consciência das pessoas, que uma proposta, às vezes, que as pessoas acham que ela não é factível, mas ela pode se tornar na medida que você vai ganhando adesão para uma determinada ideia. E mais importante, quando essa ideia, ela tem um apoio popular, um mandato parlamentar, sem uma base sustentável, seja numa comunidade de bairro, seja num sindicato, seja nas organizações da sociedade civil, seja no movimento cooperativista, seja através daqueles que defendem um sistema de transporte, né, mais eficiente, que você aglutine as pessoas em torno disso. É o que nós chamamos de fortalecimento, inclusive, do poder local. Apostar nas organizações. Nós temos a democracia representativa, e quanto mais participativa for a população nos assuntos da cidade, pode fortalecer os mandatos eletivos. E o bom parlamentar é aquele que não tem uma representação meramente cartorial. Eu fui eleito e pronto. É aquele que tem colado o seu mandato, a sua ação parlamentar, ao movimento da rua, ao movimento real da cidade. O movimento por habitação, o movimento por saúde, o movimento por educação, por transporte eficiente, por fortalecimento da democracia, por fortalecimento da representação nos conselhos. Nós temos vários conselhos, Conselho do Idoso, Conselho da Criança, Conselho do Desenvolvimento Sustentável, né, Conselho de Moradia, de Habitação. Então é importante que nós tenhamos o nosso mandato, porque o nosso partido é um partido vivo, é um partido orgânico, é um partido que tem relação real com a sociedade. De nada valerá o mandato de um vereador se ele for uma pessoa aqui isolada. Ele terá muito mais dificuldades para a aprovação dos seus projetos. Muitas vezes uma bancada pequena, com 2 ou 3 vereadores,
tem uma eficiência muito grande na aprovação dos seus projetos, nas suas intervenções, que nós não viemos para cá só para aprovar projeto, mas para fazer intervenções políticas também que sensibilizem a sociedade, que acaba por mobilizá-la no sentido das mudanças reais que podem ocorrer na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Nós não somos office boys, né? Nem temos representação cartorial e nem queremos também fortalecer aquilo que a gente chama do clientelismo, do apadrinhamento político. Então é importante que nós saibamos a abrangência dos nossos mandatos e você ganha, sim, um poder muito grande de intervenção nos assuntos da cidade, grande não, um poder necessário para intervenção nos assuntos da cidade, e você vai ser reconhecido como bom parlamentar na medida que você conheça o regimento da casa, que você conheça a lei orgânica do município, que você faça as intervenções a partir das necessidades reais da população, que você haja com ética, com transparência, que não tenha aversão à organização autônoma dos trabalhadores, que dialogue com os vários setores da sociedade. Então, de posse dessa base de sustentação ao seu mandato, com certeza os projetos de lei que você apresentar aqui pode ter sucesso. Mas sem nenhuma angústia, sem nenhum desespero, se você passar pela Câmara Municipal em 4 anos e aprovar só 4 projetos de sua autoria. Por quê? Os projetos que tramitam na casa, depois de ser aprovado, ele passa a ser um projeto de lei aprovado pelo Legislativo paulistano. Nessa legislatura, nós aprovamos projetos que são estruturais para a cidade de São Paulo, que podem promover modificações radicais na cidade. Um projeto de lei, por exemplo, que dispõe sobre a operação urbana Água Espraiada, lá na Zona Sul de São Paulo. Veio para cá através da iniciativa do Executivo, mas houve debate, houve alterações, emendas apresentadas pelos senhores vereadores, nós mesmos propusemos alterações no projeto e conseguimos, inclusive, proteger a população que tem seu imóvel lá, que vai ser desapropriado, que ele vai ser indenizado pelo valor de mercado, pelo valor de mercado, e não pelo valor venal do imóvel, porque ele teria muita dificuldade depois para adquirir um outro imóvel. Foi uma intervenção da Câmara Municipal de São Paulo. Então nós nos enchemos de orgulho de saber que no momento que fizemos aquela intervenção, o projeto não era de autoria do vereador, mas nós tivemos uma intervenção importante. Um projeto de lei que dispõe sobre a operação urbana Centro, ou chamado Nova Luz. Ele vai ter um impacto muito grande na cidade, na requalificação do espaço urbano, na reutilização daquele espaço, e ele veio para a Câmara Municipal pelo Executivo, mas foi aprovado com várias alterações. O projeto de lei que instituiu a nota fiscal paulistana. Foi possível dialogar, introduzir modificações. Esse projeto deixou de ser de autoria do Executivo, passou de ser de autoria de todos os vereadores que votaram favoravelmente nele. Mais do que isso, transformou-se num projeto de lei da Câmara Municipal de São Paulo. Nesse momento, nós estamos discutindo ficha limpa no âmbito da administração municipal. Aqueles que são inelegíveis e aqueles que não poderão ocupar cargos públicos comissionados por terem cometido crimes, depois de transitado e julgado, já em segunda instância, que ele, se não pode ser candidato a vereador, também não pode ser secretário. Então nós estamos debatendo essa matéria. É um projeto de lei que tinha um autor, e de repente se transformou num projeto de autoria de todos os senhores vereadores. Então, quando você se debruça a determinados projetos que têm impacto na cidade, eu acho que é muito importante. E nós precisamos afastar os preconceitos. Democracia tem custo. Democracia tem custo. Geralmente nós vemos várias organizações dizendo assim: um vereador custa para a cidade R$100 mil por mês. Primeiro, porque é uma distorção dessa informação, uma omissão. Parece que o vereador pega R$100 mil e bota no bolso todo mês e sai por aí. Na verdade, um gabinete de um vereador, ele é um escritório político. Ele tem um vereador e tem os seus assessores. Imagina um vereador isoladamente numa cidade que tem 11 milhões e 200 mil habitantes, que tem 1.524 quilômetros quadrados, que tem 96 distritos, que tem 15 mil ruas, e de repente você é eleito vereador e não tem autonomia, possibilidade de visitar um bairro para reconhecer um problema local.
Então você precisa de estrutura, sim. Aqueles que negam a democracia querem, inclusive, esvaziar o poder legislativo. Eles se sentem mal. E nós somos, de fato, a parte mais exposta. O legislativo é a parte mais exposta, aquele que recebe mais críticas. Então, esses recursos que o pessoal diz, olha, um vereador custa 100 mil reais, muitas vezes eu sou matemático, eu faço um cálculo. Imagina se de fato custasse 100 mil reais por mês. No final de um ano, 1,2 milhão, no final de 4 anos, 4,8 milhões é o custo de um vereador. Não é que ele teve 4,8 milhões. O salário de um vereador da Câmara Municipal hoje é de 11.200 reais, que não recebemos ainda. Eles majoraram, mas está recebendo 9.125 reais por mês. Depois, para pagar os 18 assessores, pagar toda a estrutura do gabinete, não sei o quê, você pode gastar até 89 mil, não é nem 100 mil reais por mês. Tá? Mas ainda se fosse isso, 100 mil reais ao final de 4 anos, 4.800.000, se você, como vereador, aprovar um projeto de lei, como nós aprovamos aqui, que alterou a planta genérica de valores do município. A planta genérica onde você se baseia para lançar o valor do IPTU dos imóveis. E houve uma correção fantástica quando nós aprovamos essa lei, a alteração da lei genérica de valores. Por quê? Nós tínhamos bairros como Jardim Anália Franco, tá? Que é um bairro hoje de classe média alta para rica, não é? O metro quadrado, ali, para efeitos de lançamento do IPTU, estava estimado em 320 reais. Lá no Cangaíba, onde mora meu pai, na Zona Leste, estava 640 reais, que é um bairro desassistido de tudo. Então, uma incorreção existia. Alguém estava levando vantagem nisso. Quando você faz uma correção como essa, e a Prefeitura de São Paulo vai aumentar a sua arrecadação em 300 milhões, com certeza os 4.800.000 reais que alguém pudesse alegar que estava gastando, com o poder legislativo, já está coberto. Mas isso não é um cálculo matemático, não é nem um cálculo financeiro, mas é o custo da democracia que é necessário existir. É importante. Nós precisamos ter o poder legislativo, porque sempre a sua inexistência é a demonstração de que nós vivemos num regime de exceção. Não é um regime democrático. Então nós não temos que ter preconceito, e nem preconceito de dizermos que nós somos políticos. Nós somos políticos, Desde que você não envergonhe com o seu mandato, não cause nenhum constrangimento, nem para o nosso partido, que nós não queremos. Se tiver alguém com disposição de usar o seu mandato para criar constrangimento para o nosso partido ou para o seu parceiro, então é melhor não disputar a eleição. Nós não queremos esta oferta para a sociedade, para o nosso partido. Nós queremos homens e mulheres honrados que podem, de posse de um mandato parlamentar, ter uma ação positiva, propositiva para a sociedade e alterar a nossa realidade. E alterando a nossa realidade. Embora nós tenhamos muitas dificuldades, venhamos para uma Câmara Municipal onde a correlação de força pode ser desfavorável, mas nós sabemos que de posse de um programa justo e de práticas adequadas, nós podemos mudar a realidade. Essa é a minha experiência aqui na Câmara Municipal, estou no meu 2º mandato, e hoje eu posso dizer que eu tenho uma honra, a satisfação de participar do Partido Popular Socialista. Nós éramos em 2 vereadores, hoje nós somos um só, o companheiro nosso tomou outro rumo, mas ainda assim, acredito que nesses 4 anos, nós não oferecemos nenhum espetáculo deprimente ou depreciativo para a ação política e nem para o nosso partido. Nós nos sentimos honrados de participar com toda a nossa assessoria, com os nossos amigos, porque o mandato não se faz só com quem está no gabinete. E muitas vezes você termina uma eleição, vocês vão ver isso. Muitos que votaram em vocês vão procurar, puxa, eu votei em você, e aí, meu cargo? Não tem, não é assim, não cabe todo mundo. Imagina você tendo 10, 12, 15 mil votos, 20 mil votos, 30 mil votos, isso é uma representação. E acredito que essa pessoa vai se sentir bem na medida que ele deu o voto a você, ao nosso partido, e dizer, olha, é exatamente para isto que eu coloquei esta pessoa lá na Câmara Municipal de São Paulo. Agradeço a todos vocês, uma boa noite, boa sorte. Obrigado.